Tendo visto o peso e a oração do profeta, vamos agora focar na sua postura, que notamos aqui logo no início. Ele diz: ouvi, vi e temi. É esta postura inicial do profeta que vamos conseguir ver no versículo 2 deste terceiro capítulo. O profeta diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. É este o profeta que perguntou no início: Senhor, estás a ver? Estás a ouvir? Agora ele aqui ouve e diz: e me sinto alarmado. Esta postura de temor. E já vimos nesta leitura do capítulo que é um cenário de guerra cósmica. Linguagem de arco, de flecha, de lança entre Yahvé e entidades que nas nossas Bíblias são traduzidas como mar e rios, e significa isto, mas também são terminologias que evocam entidades de mitologia da região. Então não é a questão apenas de Deus, Yahvé e natureza, mas também a questão de Deus e outras entidades religiosas, míticas da época, de uma luta entre estas entidades, um cenário onde o ser humano não tem lugar, não tem poder para estar aí no meio e por isso exige cuidado na postura adotada. E por isso notamos que no final deste capítulo, depois de contar o cenário de guerra cósmica, o profeta diz: ouvi, vi, temi e tremi. E é esta a postura final do profeta. Ele indica: ouviu, novamente ouvir. O meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Esta linguagem de fraqueza física, de uma resposta total, de saber a sua fraqueza à luz do cenário descrito. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Então notamos este ouvir, ver, temer e tremer da parte do profeta é face ao juízo, a iminência desta resposta final de parte de Deus. É preciso admitir, linguagem de guerra cósmica, também de juízo, não nos é muito familiar no século XXI. A linguagem são terminologias que nos fazem estranhar, porque é preciso admitir, nós vivemos à distância de uns milénios do texto. E nestes milénios já aconteceu uma certa desmistificação científica da nossa maneira de ver o universo. Isto é visível num caso concreto, que é o relâmpago, que as culturas daquela época viram o relâmpago como uma espécie de lança na mão de Deus guerreiro, seja Zeus, Júpiter, Thor. E notamos também esta linguagem neste terceiro capítulo de Abacuque, onde ele diz: o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. É uma linguagem totalmente normal para descrever os relâmpagos no 6º século antes de Cristo. Foi assim que todas as culturas da época pensaram. Hoje nós preferimos falar em descarga elétrica. Nós sabemos descrever matematicamente, com equações, o que é que está ali a acontecer. E é preciso admitir, a ciência é útil, sem sombra de dúvida, mas não tem a palavra final. Pois eu julgo que o cientista que mais consegue descrever estas descargas elétricas no meio de uma tempestade com trovoado, com relâmpago, não anda na praia. Não fica no telhado de sua casa, porque a desmistificação da linguagem não altera o perigo real. E tanto para o homem do século XXI, como para o homem do 6º século antes de Cristo, ambos sabem, o sítio mais seguro para eu ficar no meio de uma tempestade com relâmpagos é dentro da casa. Então, esta mudança de linguagem para nós
pode ser diferente, mas não altera os cuidados a ter. E é por isso que nós não devemos cair na tentação de dizer isto é a antiga aliança. Nós vivemos na época de amor e de graça. É verdade, mas não devemos descartar o texto. Pois esta linguagem, guerra cósmica e juízo, e a realidade que querem comunicar, é essencial à luz da eternidade. Precisamos de interpretar, precisamos de aplicar a verdade intemporal que está aqui, mesmo no meio desta linguagem que para nós é estranho, é desconfortável, é estranho. Porque é preciso admitir, se a visão escatológica da Bíblia é real, se um dia todos nós vamos prestar contas a um Deus que tudo sabe, que tudo pode, não vamos conseguir esconder nada, não há desculpas que vão nos salvar o caso naquele dia. Então, recear é um princípio saudável. Porque recear vai nos levar a outras posturas. E o mais sábio entre eles é prevenir. Nós notamos a linguagem da prevenção dentro deste terceiro capítulo de Abacuque, lá no meio desta oração, deste salmo, onde ele indica: tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. E Deus está a sair para salvar, porquê? Porque há ameaça iminente, porque tem um outro povo que ameaça o povo de Deus, o ungido de Deus. E é por isso que logo a seguir ele indica: tu feres o telhado ou a cabeça da casa do perverso. E aqui Abacuque misturou linguagem de destruição de uma casa com linguagem anatómica do corpo humano. Uma linguagem mista para comunicar a destruição. E lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as próprias lanças. De novo, linguagem que para nós é estranho. Nos nossos hinos na igreja, nós cantamos muito o amor de Deus. Nós não temos o hábito de pedir a Deus: Deus, despassa a cabeça do meu inimigo. Mas o mais interessante aqui é ver. O Senhor sai para salvar o povo e usa a própria arma do inimigo contra ele. E também é importante notar, este é um inimigo que está a pedir, que não está de acordo com os valores de Deus. E Abacuque deixa isto claro, que é o inimigo que está a vir contra Israel, contra os princípios de Deus. E é nesta situação que Deus sai para salvar o povo, para prevenir a destruição do povo, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre as ocultas. Posturas que vão totalmente contra toda a noção de justiça que está na lei de Deus. E é por isso que nós notamos, nesta batalha cósmica de Abacuque, Deus saiu para prevenir a aniquilação do ungido, do povo escolhido, do rei escolhido, talvez até uma referência messiânica. E ele aniquila quem devora as ocultas. É esta a linguagem de Deus. Hoje talvez nós não pensamos nos nossos inimigos como aqueles que devoram as ocultas. Mas é preciso admitir, há doenças que fazem isto. O cancro é um exemplo óbvio, mas não só o cancro, o Alzheimer, que afeta muito o cérebro, faz o mesmo. E estas doenças são aceleradas, estes inimigos acelerados ou refriados pelos hábitos e escolhas que são nossas. O que comemos, o estilo de vida, stress, descanso, tudo isto tem influência nestas questões. E esperar por os primeiros sinais pode ser tarde demais. Então isto mostra-nos de novo, recear é um princípio saudável. Eu não entendo a língua que está nesta fotografia, mas o símbolo é claro o suficiente para eu saber que eu devo recear o que está para além desta placa. E, por isso,
deve-me levar a certos comportamentos. É por isso que prevenir é o percurso mais sábio. É fácil reconhecer isto nas doenças, em viajar, nas coisas mundanas, mas também aplica no eterno, no dia final do juízo de Deus. Agora, também é importante notar, temos um dado que para Abacuque talvez não ficou claro para o povo daquela época. Nós já vimos uma outra batalha cósmica, a cruz de Cristo. E desta vez o ungido não foi salvo, foi o próprio ungido que foi aniquilado em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos. E também é preciso admitir que nós vivemos no meio de uma batalha cósmica hoje. Há uma batalha atual e exige de nós uma intervenção profética. E vamos usar duas metáforas que são muito familiares ao contexto português para indicar como devemos intervir. O primeiro é o farol, que tem a função de um aviso permanente da navegação. Tem uma espécie de parábola, creio que é uma história fictícia, do navio de guerra Bismarck, que um dia estava no Mar Norte com bastante nevoeiro e viu na distância uma luz. Então este navio de guerra ligou as suas luzes, piscou e o capitão pegou no rádio e disse: ao barco que está à minha frente, a quem eu sinalizei, aviso-te a desviar do teu percurso. E houve uma resposta no rádio ao capitão do barco que acabou de sinalizar: aviso-te a desviar tu do teu percurso. E o capitão do barco, o maior barco de guerra, o maior navio de guerra daquela época, ficou um pouco desafiado. Sentiu a sua autoridade posta em casa. Então pegou no rádio e disse: este é o Bismarck, é o maior navio de guerra que existe. Então desvia tu do teu percurso. E veio de novo a resposta: capitão do Bismarck, este é um farol. O Senhor está a aproximar a costa. Desvia tu do teu percurso. E perante uma resposta destes, pode ser o barco mais imponente do mundo ou o mais humilde do mundo, todos, com bom senso, vão desviar do percurso. E é esta a nossa postura. Devemos estar prontos. É uma resposta provocativa. Nem todos gostam de ouvir estas respostas. O próprio capitão do Bismarck, na parábola, não gostou. Nem todos vão reagir bem. Mas mais vale aguentar algumas respostas negativas e sermos fiéis a dizer: meu amigo, há perigo pela frente. Desvia deste percurso. Dizer isto com humildade, com misericórdia, mas também com a confiança de não negociar. Às vezes é necessário provocar sabiamente, mesmo sabendo que nem todos vão gostar. Ao mesmo tempo, também é inevitável que nem todos vão ouvir. Alguns vão ignorar estas palavras, vão bater nas rochas, vão naufragar. E nesta altura é um teste se a nossa postura profética é só para lançar palavras ou se vamos seguir o exemplo profético de Cristo. Se vamos sair da torre de sinal, entrar no barco de salvamento, pôr a vida em causa, trabalhar, entrar nas ondas, sofrer para socorrer aqueles que bateram nas rochas, que sofreram com as consequências das suas ações, mas que necessitam de ajuda, necessitam de alguém que vai levantar. Então temos que estar preparados para estas intervenções salvadoras. Foi isto que Cristo fez, sendo ungido, sendo aniquilado em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos. Nem todos, infelizmente, vão aceitar a nossa ajuda. Alguns, mesmo tendo naufragado nas situações da vida, vão rejeitar. Mas ai de nós, se não temos a humildade, se não temos a imitação de Cristo para seguir este exemplo, para avisar e para socorrer, seguindo
Então, este cenário da guerra cósmica exige cuidado de nós numa série de posturas adotadas. Temor, tremor, farol, barco de salvamento. E este cenário, vamos ver, estamos longe de esgotar. A riqueza desta linguagem de guerra cósmica vai exigir também obras concretas. A pergunta, mas quais? Vamos ver mais sobre isto amanhã. E também, certamente, exige misericórdia. De novo, perguntamos que tipo? Então, o desafio é, volta amanhã e vamos falar mais sobre estes dois assuntos.